Nós vamos falar sobre saúde agora, porque já recebemos 2 das 3 secretárias que foram anunciadas ainda em meio a Expo Vale, no mês de novembro, pela prefeita eleita Gláucia Schumacher. Das suas 11 passas, 3 secretárias já foram anunciadas, 3 mulheres que estarão à frente. Da pasta de educação, Adriana Vettorello permanece nessa condição, a gente já falou com ela na semana passada, também já falamos com a Eliana Allert-Eberle, que foi secretária da administração na gestão ou nas gestões de Carmen Regina Cardoso e que agora assume a Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga STAS, no lugar da Céci Gerlach. E agora vamos falar com a Giovana Caribé Ataíde Linhares, que já atua na Secretaria da Saúde do município de Lajeado, mas agora vai desenvolver uma função mais importante de secretária, no lugar do Dr. Cláudio Klein, que deixa o posto no final do ano. Vamos conhecer um pouco mais da Giovana, que é natural de Minas Gerais, mas que já tem a sua história também aqui em Lajeado, não à toa foi escolhida pela Gláucia para comandar essa secretaria. Bem-vinda aqui à Rádio Independente, a gente já falava nos bastidores, ela deu entrevista lá, esteve muito à frente do serviço que foi realizado durante a época de enchente e pós-enchente, mas agora vindo aqui ao estúdio pela primeira vez na nossa rádio aqui e para falar na condição de secretária. Parabéns pela indicação, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes também. Eu estou em Lajeado já faz aproximadamente 5 anos e eu vim para trabalhar na atenção primária à saúde, né? Eu sou médica formada há mais de 10 anos e eu sempre trabalhei na atenção primária à saúde. Eu vim para Lajeado, então, trabalhar no posto. Em seguida, eu fui convidada para ser médica auditora na Secretaria de Saúde. E após isso eu fiquei um tempo afastada devido à gestação e em seguida recebi o convite para atuar como coordenadora médica, né? Eu sou médica especialista em saúde da família e comunidade, tenho também especialização em dor e cuidados paliativos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente sou pós-graduanda em gestão em saúde pela USP, né? Então esse é o meu percurso até aqui para explicar um pouco de como cheguei até aqui, né? E durante a coordenação médica tive à frente da organização do serviço de saúde ali nas enchentes, aqui no Parque do Imigrante, e onde eu me dediquei de forma bastante intensa, né? Deixei minha família, deixei meus filhos ali em segurança, é claro, né? O meu marido, que é médico, também estava diretamente ligado ao atendimento dessas pessoas atingidas na enchente Mazem Estrela. E nós, por muita vontade de servir a população mesmo, de servir as pessoas, a gente atuou de forma bastante intensa ali, bastante dedicação. E eu acho que isso que culminou nesse convite agora, né? Que eu recebi com muita gratidão e considero que foi um reconhecimento do trabalho desenvolvido até aqui na Secretaria de Saúde de Lajeado. A Giovana, ela já estava comentando, né, Ricardo e ouvintes, que ela já tem essa experiência, digamos assim, nessa área de saúde, principalmente no posto de saúde, né? Uhum. Que, querendo ou não, são demandas, principalmente, de qualquer município, né? Aqui de Lajeado, principalmente, a UPA a gente fala bastante, então isso é um assunto que volta e meia aparece aqui pra gente, né, Ricardo? Como está a saúde nos postos de saúde, principalmente a UPA. Esse atendimento que nós temos, algumas reclamações, porque a gente nunca vai agradar todo mundo em qualquer coisa que a gente faça, né? Isso é fato. O que vocês têm em mente, tu como chegando agora como secretária, a saúde, neste primeiro momento, vai seguir da forma que está? Tem algumas melhoras? Como é que vocês estão vendo essa relação? Sim. Eu considero que Lajeado tem uma saúde qualificada, tá? Aproveito aqui o ensejo para agradecer ao Cláudio que me recebeu lá e que exerceu um bom trabalho durante esses anos que ele esteve, né? Ele está deixando um legado realmente aí para a saúde de Lajeado. E a gente tem que considerar, então, os dados que nós temos, né? Nós não temos dados atualizados em relação ao censo, né, do IBGE, por exemplo, que o último é de 2022. A gente não sabe como que está após a enchente. Nós temos uma ideia, né, porque nós observamos o crescimento da população de Lajeado. Consequentemente, aumentou a demanda de saúde para Lajeado. A gente observa isso nas demandas nos postos de saúde, na UPA, né?
Então, os últimos 2 anos, isso aumentou gradativamente, intensamente. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer um real diagnóstico de como é que está a nossa situação de demanda versus capacidade, né? Então, eu entendo que por este crescimento, a gente deve pensar, assim, em ampliação de estrutura física, talvez até de número de unidades de saúde para conseguir atender de forma melhor e mais acolhedora a população de Lajeado, né? A UPA também, ela já tem um projeto que está pronto, né? Um projeto de reforma da UPA para melhor atender. A gente, eu imagino, na verdade, eu quero muito que isso aconteça, né? Colocar isso em prática. Nós temos alguns projetos em andamento, né, de reforma de postos e a UPA é uma prioridade, né? Vai ter uma ampliação da sala de recepção e vai ter uma ampliação de consultórios também, né? Para, caso seja necessário em algum momento, colocar mais um médico para atender, né? Então, em resposta a esse aumento de demanda de saúde Lajeado mesmo. Então, assim, a saúde a gente deve trabalhar muito com indicadores, né? Só que a gente precisa ter realmente sistemas de informação que nos forneçam esses indicadores da forma real, né? Então, já que a gente não tem da forma através do IBGE, a gente avaliando a nossa demanda, a gente vai conseguir ampliar os nossos serviços de acordo com o que a gente está analisando nos nossos sistemas de informação. Gláucia Schumacher, ainda quando em campanha, falava na criação de um centro mulher materno-infantil, né, para dar essa atenção no exame ginecológico, no pré-natal, na pediatria. E falava também em ampliação de postos de saúde. Do São Cristóvão se fala há bastante tempo também, bairro Conventos, enfim, é mais nessa questão de ampliação, então, da estrutura que já tem. Não se tem algo novo. Então, o bairro Conventos é um dos bairros mais populosos de Lajeado, né? Hoje nós temos uma unidade de saúde lá com bastante profissionais de saúde. A gente está avaliando a possibilidade, de repente, de uma nova unidade de saúde, um pouco em um outro local, para a gente, de repente, dividir essas equipes e atender melhor aquela população. Mas não é nada concreto ainda, é algo que a gente precisa realmente avaliar. Nós temos projeto de ampliação de estrutura, por exemplo, no posto do Olarias, no posto do Moinhos, né, em que as demandas realmente são muito grandes, né, e a gente pretende ampliar, fazendo reforma nessas unidades. O posto de Olarias, inclusive, ele foi reformado recentemente, o que já ampliou um pouco da capacidade de atendimento da unidade. Mas a gente precisa realmente entender, né, os bairros que estão crescendo mais, onde que está ficando mais distante, né, se realmente ali na parte do bairro Imigrante, ali na região do Olarias, realmente há uma necessidade de colocar uma unidade de saúde lá, ou somente uma ampliação de unidade é suficiente, né? Então, não há nada concreto quanto à nova unidade de saúde, né, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar. Em relação ao Centro Mulher Materno-Infantil, que é um dos grandes projetos da prefeita Gláucia, a gente já tem um projeto pronto da reforma da unidade do São Cristóvão, né, que é onde atualmente é o nosso centro de saúde de atendimento pré-natal de alto risco. Então, de repente, a gente vai conseguir colocar ali junto nesse projeto já, implantar o centro materno-infantil já neste novo projeto de reforma do São Cristóvão, né? A intenção é qualificar o atendimento à criança e à gestante, né? Então, com ampliação de horário, com qualificação de exames disponíveis, né, de profissionais disponíveis, fazer um pronto atendimento pediátrico em horário estendido e de forma mais centralizada, né, e de forma mais unificada. A gente tem um grande índice de absenteísmo nas nossas unidades de saúde com os especialistas, né? Foi com dentistas, com pediatras, com ginecologistas. Então, a ideia é realmente diminuir esse absenteísmo e qualificar o serviço com maior acolhimento para essas pessoas. Nesse primeiro momento agora, virando o ano, enfim, né, no início do ano que vem, qual é por onde que vocês vão começar, ou se tem alguma demanda que exige prioridade? Sim. Bom, eu acho que o primeiro passo é fazer um diagnóstico, né? É conhecer os desafios das pessoas que já estão ali, as pessoas que estão na assistência, as pessoas da própria equipe, né? E entender melhor, porque mesmo eu estando dentro da secretaria, eu não tinha um olhar de gestão como um todo, né? Eu olhava mais para a minha categoria profissional, então o olhar muda, né? Eu já estou numa fase de transição em que estou sendo demandada de diversas formas e que esse olhar já está mudando. Então, acho que a primeira coisa é fazer esse diagnóstico real
dos projetos que estão prontos, do que precisa ser colocado em andamento, do que a gente precisa melhorar no acolhimento, né, qualificar ali protocolos de acesso. E uma demanda que eu considero prioritária é em relação às filas de espera das especialidades e de exames complexos, de exames mais complexos. As soluções inovadoras digitais, né, elas podem nos ajudar nisso. Eu acho que hoje nós temos várias soluções de inovação em saúde, mas eu consideraria prioritária um sistema que a gente conseguisse enxergar a nossa fila de forma mais real do que como a gente enxerga ela hoje, né? Somente com números abstratos, que de repente a gente pega um dado ali que a gente vai verificar e não é realmente aquilo que está sendo falado, né? Então, de fazer uma higienização da fila para nos mostrar através de indicadores que prestadores a gente precisa buscar, né? Onde que a gente vai precisar ter conversas com o Estado, com a 16ª, ou então com a Secretaria Estadual de Saúde, para conseguir melhorar essa fila de espera. Então, eu acho que a fila de espera é realmente uma prioridade que eu consideraria para dar um pontapé inicial, assim, na gestão. Como é que está essa fila hoje? Temos alguns números? Nós temos hoje, a nossa maior número de fila de espera, é da fisioterapia. Tá? A gente tem aproximadamente 1.200 pacientes aguardando. A gente tem, eu até dei uma olhada recentemente no portal da transparência para ver como é que esses dados estavam lá. E a gente, inclusive, observou que tem alguns pacientes lá, por exemplo, que estavam lá para oncologia clínica desde 2018 e quando nós fomos verificar, na verdade, essa paciente já tinha sido feito cirurgia, já tinha feito quimioterapia e estava numa fila do Estado para a oncogenética. Ou seja, não era um dado real aquele que ela estava aguardando oncologia clínica desde 2018, né? Então, enxergar isso, né? Nós temos pacientes ali, por exemplo, cirurgia geral, colecistectomia e hérnia, nossa fila de espera está de 2024, porque nós fizemos muitos mutirões em que nós higienizamos essa fila, né? Quando você vai olhar a nossa fila de espera, então, qual que é a maior demanda? São para especialidades mais complexas, em que depende do Estado fornecer esse atendimento, porque nós não temos regionalizado isso, né? Então, por exemplo, a oncogenética, por exemplo, a oftalmologia de alta complexidade, em que a nossa referência de Encantado não atende com alguns procedimentos mais complexos, né? Então, são as nossas filas maiores e de mais tempo, e essa sim, a gente precisa ter uma comunicação melhor com o Estado para que eles nos deem uma resposta quanto a isso. Porque regionalmente a gente não vai conseguir um prestador para nos fornecer esse atendimento, né? Então, o que é possível para coisas mais simples, o que a gente tem regionalizado, nós estamos conseguindo atender com bastante eficiência e a nossa fila de espera está entre 2023 e 2024 para a maioria das coisas. Ou seja, a maioria dos pacientes que estão aguardando não depende unicamente do município. Isso vem do Estado mesmo, depende de uma burocracia maior, depende de uma resposta deles. Exatamente. Como eu te falei, assim, a gente tem regionalizado alguns prestadores, alguns serviços, algumas especialidades, mas aquilo que é mais complexo é demandado para Porto Alegre, né? Então, às vezes, se nós temos pacientes que têm alguma demanda de saúde que vai por exemplo, aqui no Hospital Bruno Bor, né? E eles dão uma contra-referência de que eles não conseguem fazer aquele procedimento, a gente coloca numa fila de espera para o Estado, né? Que é canalizado normalmente tudo para Porto Alegre, que é onde está a fila do Estado inteiro, né? Então, acaba que esse tempo na fila de espera ele é grande porque está o Estado inteiro canalizado para lá, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma comunicação, né? Fazer reuniões regionais e para demandar para o Estado realmente uma melhora da prestação de serviços desses prestadores, né, de alta complexidade. Não é tudo que depende do município. O que depende do município, a gente procura fazer o melhor, né? Foram feitos muitos mutirões nesses últimos anos, né? Então, o que é possível ser feito aqui regionalmente, nós fazemos, né? Agora, realmente, essa fila, né, de especialidades mais complexas é algo que não depende de nós como município. Estamos conversando com Giovana Caribé Ataíde Linhares, nova secretária da Saúde de Lajeado a partir de janeiro de 2025. Me fale mais sobre essa avaliação de uma nova unidade de saúde do bairro Conventos, porque a gente falava com o presidente da Associação de Moradores na última sexta-feira, aqui mesmo, nesse programa, e uma das demandas dele era a questão do atendimento na saúde e que, no ponto de vista dele,
não era mais suficiente esse posto que lá existe. É o bairro mais populoso de Lajeado, com mais de 7.500 habitantes. Eles até falam que acreditam que tenha mais, né, moradores lá, porque esse é o censo de 2022 do IBGE. Onde é que pode ser esse novo posto? O que está faltando para bater o martelo? Quando é que se sai essa definição de uma nova unidade para esse bairro? E, claro, certamente vai ajudar outros bairros nos arredores ali, que também tem uma população crescente. Na verdade, isso precisa ser alinhado junto com a prefeita Gláucia e o vice Guilherme, né? Não dá para bater um martelo ainda em relação a isso, né? É algo que precisa ser melhor estudado sobre uma possível ampliação, às vezes no próprio terreno, né? Ou se vai ser uma nova unidade mesmo. Mas a gente precisa de mais dados, eu preciso realmente alinhar isso com a gestão municipal para ver o que é possível ser feito. Porque nós temos vários projetos já que são, eu diria que prioritários, né? Nós temos a reforma do posto de saúde de Montanha, por exemplo, né? Que é um posto de saúde que nós temos alguns problemas estruturais que urgem em ser feitos, né? Serem consertados, e a gente tem a previsão de já iniciar a partir desse ano. A gente tem a reforma da UPA, né? Nós temos a construção do novo posto do centro, nós temos a construção do novo CAPS infantil. Então, nós temos muitos projetos que já estão prontos, né, para serem colocados para andar aí ao longo desses próximos 4 anos, né? Então, este é um assunto que eu ainda preciso alinhar com a gestão municipal, com a Gláucia e com o Guilherme, para ver o que vai possível ser feito. Ou seja, nada definido ainda para essa questão. Tem essa ideia, né, mas nada definido ainda de data, absolutamente nada. Isso. Giovana, o secretário Cláudio Kleiner é muito benquisto aqui na comunidade, né? Ninguém contesta a qualidade dele como médico, mas o que foi bastante contestado, especialmente na Câmara de Vereadores, foi o fato de ele continuar tendo a sua atividade particular como médico e ser secretário da Saúde de Lajeado. Como é que vai ser a sua função? Vai ficar exclusivamente para a Secretaria da Saúde? Vai continuar também tendo atendimentos? Ou se faz algum atendimento? Hoje está exclusivamente já na área da saúde pública mesmo aqui de Lajeado? Hoje a minha dedicação já é exclusiva à Secretaria de Saúde e ela vai continuar, tá? De forma integral. Se for preciso trabalhar 40, 50, 60 horas semanais, eu vou estar lá disponível, né? Me dedicando exclusivamente à Secretaria de Saúde. Eu não tenho consultório, não faço plantão, não tenho outro tipo de atendimento. E hoje eu estou considerando como uma missão, né, estar ali dentro para realmente desenvolver mais, dar mais qualidade de atendimento, oferecer serviços mais acolhedores para a população de Lajeado, ter um olhar mais sensível, né, para algumas situações. E também eu acho que a gente tem que estar disposta e disponível, estar aberta, né, a sugestões, a feedbacks, né, principalmente em relação aos representantes dos próprios moradores, né, presidente de bairro, vereadores, Câmara de Vereadores, para a gente entender essas demandas. Então, eu acho que eu estando lá dentro em tempo integral, eu vou conseguir absorver bastante dessas demandas. O Cláudio, como eu já falei aqui anteriormente, apesar disso, fez um excelente trabalho, principalmente ali durante a pandemia Covid, né, e nós temos uma equipe muito eficiente também, né, que nos ajuda. Mas eu estarei lá de forma integral. E na questão pessoal, particular ainda, quando seu nome estava sendo sondado, eu ouvi falar o seguinte: eu acho que ela ganha mais como médica do que como secretária. Por que assumir esse desafio, essa incumbência? A gente sabe que na área da saúde médicos ganham bem, né? O salário do secretário é bom também, mas para a área da medicina a gente sabe que muitas vezes vocês têm salários maiores até e menos compromisso. Por que assumir esse compromisso, abrir mão de repente uma outra situação mais cômoda? Como eu te falei, se tornou uma missão de vida para mim, né? Em tudo que eu faço eu me entrego de uma forma muito intensa. E ali na enchente, quando eu enxerguei tudo que podia ser feito, e nesses últimos 2 anos, quando eu fui ver que eu consigo impactar um maior número de vidas do que estando ali num consultório, né, eu me apaixonei por isso, né? Então eu acho que é muito assim do trabalho como médico, de ajudar, de cuidar das pessoas, de ter essa sensibilidade. O dinheiro não é o principal na nossa vida, né? Eu tenho uma família, eu tenho um marido que me dá todo o apoio também, né? O que é muito importante para mim. Isso é essencial, na verdade. E então, como eu disse, é uma missão de vida que eu quero fazer a diferença. É simplesmente por isso. Não é por
Nada mais. Um desafio imposto pessoal mesmo, né? Exatamente, um desafio pessoal e que eu pretendo fazer com uma maior transparência, ética e sensibilidade possíveis. Bacana. Giovana, estamos à disposição aqui na Rádio Independente, que tem uma boa gestão à frente da Secretaria, que é tão importante como a Secretaria da Saúde aqui no município de Lajeado. E é isso, um bom final de ano, um bom trabalho pela frente, com certeza vamos nos falar bastante ainda, especialmente a partir de janeiro. Muito obrigada, agradeço o convite, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim, tá? Estou sempre aberta a convite, se precisar trazer esclarecimentos, né? Se quiserem dar alguma sugestão, eu estarei sempre disponível. E um bom fim de ano para vocês também. Muito obrigada. Nos deixou com uma grande expectativa aí, né, Ricardo? Vamos lá. Quando a pessoa, ela diz que é mais importante do que o dinheiro, é uma missão que foi dada, é conseguir impactar as pessoas, realmente não é todo mundo que tem esse olhar, então realmente dá pra ver que estamos falando com alguém que quer fazer o bem, mesmo não sendo natural de Lajeado, né, estando aqui há pouco tempo, mas por tudo que ela viu aqui, eu acho que isso também impactou ela. Então que tenha muito sucesso aí, né, esperamos o melhor para a nossa saúde aqui do município de Lajeado. Giovana, sucesso sempre, com certeza.